Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, 9 de janeiro de 1903, volume 471, tudo está escrito no coração de quem crê, espera e ama. Esta manhã me sentia toda oprimida, pois tinha vindo um Monsenhor a me visitar, porque dizia que não era certo que fosse Jesus Cristo quem operava em mim. E ao ouvir o bendito Jesus me disse: minha filha, para compreender bem a um sujeito se necessita crer, porque sem isto tudo é escuridão no intelecto humano. Enquanto que só crer acende na mente uma luz, e por meio desta luz descobre com clareza a verdade e a falsidade, quando opera a graça e quando a natureza e quando é o diabólico. Olha, o Evangelho é conhecido por todos, mas quem compreende o significado das minhas palavras, as verdades que ele contém? Quem as conserva em seu próprio coração e faz delas um tesouro para comprar o reino eterno, ou seja, quem crê? E todos os outros não só não compreendem nada, mas servem-se delas para zombar e zombar das coisas mais santas. Portanto, pode-se dizer que tudo está escrito nos corações de quem crê, espera e ama. E para todos os outros nada está escrito para eles. Assim é de você. Quem crê um pouco, vê as coisas com clareza e encontra a verdade. Quem não crê, vê as coisas todas confusas. Então, como o Monsenhor visita ela, né? Pelo que Jesus está dizendo, e ele não acredita que seja Jesus quem opera nela, então ele é um ser que vê tudo de forma confusa, porque ele não crê, não espera e não ama. Então, se ele não tem, né, essa luz no entendimento, que vem pela ação da fé, que é Deus, ele vai realmente se confundir e vai ver sinais ao contrário do que seja o sinal de Jesus. Então, talvez na cabeça dele, Jesus não faz nada tão assim grandioso pela alma, né? Que Jesus ele é Deus, então ele não faz, não desce, não desce a alma dessa forma, de uma forma tão íntima. Então, às vezes o Monsenhor ele pensa que Deus ele é muito, né, longe da criatura, muito distante, não tem, né? Essa visão assim de que deve aproximar-se do ser, porque o ser humano é muito pecador, muito frágil, né, volúvel. Então, aí por isso ele pensa que Deus não vai, né, interessar-se, não vai ligar para as pessoas, né, aqui na Terra de uma forma tão íntima assim. Então viu ela, não viu nada demais nela, né, e não acreditou. Talvez nem acredite que Nossa Senhora também ela tivesse essa intimidade com Deus, né? Até Nossa Senhora, talvez ele também, se conhecesse esse Monsenhor, ele não veria nada demais e acharia estranho também essa operação ser Jesus, né? Na criatura. Então, é uma pessoa que não crê, então não vai conseguir abrir o coração, né? Para poder entender as coisas que estão acontecendo com a Luísa. Então, é pelo que Jesus fala, né? Então, a pessoa para acreditar, para ela poder descobrir o que é verdade e falsidade, é a ação da graça que opera, né? É quando a pessoa crê. Se ela tem verdadeira fé, vai acender na mente uma luz e por meio dessa luz ela vai descobrir com clareza a verdade e a falsidade. Quando opera a graça, quando é a natureza humana e quando é o diabólico. Então, se essa pessoa não crê, ela não tem o poder de discernir essas realidades, né? No volume 472, 10 de janeiro de 1903, as palavras que mais confortam a doce mãe são Dominus tecum, que quer dizer o Senhor é contigo. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio a rainha mãe com o menino nos braços e deu-mo dizendo-me que eu tivesse cortejado com atos contínuos de amor. Por quanto pude, o fiz, e enquanto isso fazia, Jesus me disse: amada minha, as palavras mais agradáveis e que mais consolam a minha mãe são o Senhor é contigo, Dominus tecum, porque não apenas foram pronunciadas pelo arcanjo, sentiu comunicar-se nela todo o ser vivo,
e por isso se sentiu investida do poder divino, de modo que o seu, diante do poder divino, se perdeu. E minha mãe ficou com o poder divino em suas mãos. Então é muito grande, né? Então agradou muito a Nossa Senhora essa palavra de que o Senhor é contigo, né? O Senhor está contigo. Então ela sente que na hora que ele diz essas palavras, ele comunica o ser divino todo a ela. E ela se sentiu investida então dessa ação de Deus. Então isso preencheu e trouxe alegria, trouxe paz, trouxe tudo o bem que vem de Deus, todo o amor que vem de Deus. Então ela sentiu isso e foi a grande momento assim da vida dela. Foi um momento grandioso. Não quer dizer que ela não estava com Deus já, ela já estava com Deus. Mas aquele momento ele veio de uma forma mais poderosa através da ação do Verbo, através da concepção do Altíssimo, né, do Verbo Altíssimo que se concebeu no ventre de Maria. E ela foi possuidora da vida de Deus nela de forma palpável e física, né? Porque estava crescendo ali no ventre dela. Então é muito grande o mistério de Nossa Senhora, né? Nesse dia 24 que a gente meditou, né, a palavra de Deus do Pentecostes, que vem por meio intermédio do Imaculado Coração de Maria, cheia de Deus, a mulher que, a partir dela, derramou o Espírito Santo sobre todos que estavam reunidos no cenáculo. Mas primeiro desceu sobre ela e dela foi para todos, porque ela é a possuidora da graça, e a graça vem por meio de Maria. Então nós vivemos esse momento grandioso da nossa mãe auxiliadora, que se auxilia os cristãos e auxilia a todos nós para sermos possuidores dessa graça, que através dela nós podemos ter essa graça imensa no nosso coração e na nossa vida. Que sejamos abertos cada vez mais a essa ação da graça e creiamos de verdade em todas as verdades que estamos ouvindo do coração de Deus. Que sejamos almas pequeninas que acreditamos de todo o coração e que a luz do céu, né, ilumine nossa mente para que podemos discernir tudo que vem de Deus, tudo que é puro de Deus e aquilo que também não é de Deus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, Fiat, Fiat, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4. Tudo está escrito no coração de quem crê, espera e ama. Esta manhã me sentia toda oprimida, pois tinha vindo Monsenhor me visitar, porque dizia que não era certo que fosse Jesus quem operava em mim. E ao ouvir, o bendito Jesus me disse: minha filha, para compreender bem a um sujeito se necessita crer, porque sem isso tudo é escuridão no intelecto humano, enquanto que só o crer acende na mente uma luz, e por meio desta luz descobre com clareza a verdade e a falsidade, quando opera a graça e quando a natureza, e quando o diabólico. Olha, o Evangelho é conhecido por todos, mas quem compreende o significado das minhas palavras, as verdades que ele contém? Quem as conserva em seu próprio coração e faz delas um tesouro para comprar o reino eterno, ou seja, quem crê. E todos os outros não só não compreendem nada, mas servem-se delas para zombar e zombar das coisas mais santas. Portanto, pode-se dizer que tudo está escrito nos corações de quem crê, espera e ama. E para todos os outros, nada está escrito para eles. Assim é de você. Quem crê um pouco, vê as coisas com clareza e encontra a verdade. Quem não, vê as coisas todas confusas. Nossa, muito sério, né? Então, o Monsenhor não acreditava. Ele foi visitar a Luísa e falou que não era certo que fosse Jesus Cristo quem operava nela. E Jesus fala que para cumprir, assim, achei interessante o que está no título, né? Tudo está escrito no coração de quem crê, espera e ama. Já está escrito no coração de quem crê. Quem crê já consegue entender, né? Fica escrito no coração e consegue entender as coisas de Deus. Ele não... Aí Jesus falou, para compreender bem a um sujeito se necessita crer, porque sem isso tudo é escuridão no intelecto humano. Enquanto que o só crer acende na mente uma luz, e por meio desta luz,
Descobre com clareza a verdade e a falsidade, quando opera a graça e quando a natureza e quando é o diabólico. O Monsenhor pode ser... Ele não acreditava que era Jesus, né? Que operava na Luísa. Ele falou, né? Ela falou, ele dizia que não era certo que fosse Jesus Cristo quem operava nela. Ele não acreditava que era Jesus, porque ele não conhece Jesus. Ele poderia falar, não, Jesus não trata assim com as almas. Ele não trata assim com as almas. Ele não tem tanta intimidade assim com as almas. Ele não falaria dessa forma, porque ele não crê. Não crê. Se ele não crê, ele vê tudo distorcido. Ele vê tudo distorcido. Aí ele deu o exemplo do Evangelho. O Evangelho é conhecido por todos, verdade. Mesmo quem fala que é ateu, conhece o que Jesus falou. Conhece coisas que Jesus falou. Não vai conhecer tudo, mas conhece. E é conhecido por todos. Mas quem compreende o significado das minhas palavras, as verdades que ele contém? Todo mundo conhece, mas quem vai entender? Quem conhece, mas não crê, vê tudo distorcido. Quem vai crer? Quem vai entender o significado? Quem concebe em seu próprio coração as palavras de Jesus, o Evangelho, e faz delas um tesouro para comprar o reino eterno, ou seja, quem crê. Quem crê vai entender o significado das palavras de Jesus. E todos os outros não só não compreendem nada, mas servem-se delas para zombar e zombar das coisas mais santas. Portanto, pode-se dizer que tudo está escrito nos corações de quem crê, espera e ama. E para todos os outros nada está escrito para eles. Assim é de você. Quem crê um pouco vê as coisas com clareza e encontra a verdade. Quem não, vê as coisas todas confusas. É verdade, eu lembrei de um exemplo de uma vez um colega meu falou assim, ele é ateu, mas ele conhece o Evangelho, que é o que Jesus está falando aqui. Eu não lembro, acho que era perto a minha colega falou assim, tinha decoração de Natal, né, lá no departamento, lá no nosso trabalho. Tinha decoração de Natal. Aí a minha colega, ela perguntou, falando sobre que dia que ia tirar a decoração de Natal. Aí ela falou, eu só vou tirar a decoração de Natal depois da festa dos Santos Reis. Aí ele, festa dos Santos Reis. É a história mais engraçada que eu já ouvi. Eu acho que foi dos Santos Reis que ele falou. A história mais engraçada que eu já ouvi. E ele zombando. Mas ele conhecia. Então, que é o que Jesus está falando aqui. Ele conhecia. Tanto conhecia quanto zombou, né? Ele conhecia detalhes, assim. Eles vieram. Eu não lembro direito o que ele falou. Nem lembro. Mas eu sei que ele ficou zombando. Mas ele conhecia. Então, é o que Jesus está falando. Todos conhecem. Mas não compreende nada. Ele não compreendeu nada. Porque ele não crê. Ele só sabe que existe, mas ele acha que é uma história que inventaram e não sei o quê, que é pra gente, aquelas histórias, né, de ateu, que é tudo invenção, que é tudo mentira, que é uma historinha que inventaram, não sei o quê, zombando das coisas mais santas, né, que é uma coisa, quem crê, entende, né, o que aconteceu, entende, compreende as palavras de Jesus, compreende os acontecimentos da vida de Jesus, compreende a pureza, a santidade de tudo. Ama, guarda tudo no coração. Quem só conhece e não crê, vê tudo confuso, vê tudo distorcido e zomba, né? Chega a zombar, como Jesus falou. Então, se o Monsenhor... Aí ele falou da Luísa, é a mesma coisa com a Luísa. Quem crê vai conseguir compreender as coisas. Mas quem não crê vai ver tudo confuso. As palavras que mais confortam a doce mãe são Dominus tecum, o Senhor é contigo. Volume 4, 172. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio a rainha mãe com o menino nos braços e deu-me, dizendo-me
dizendo-me que eu tivesse cortejado com atos contínuos de amor. Porquanto pude, o fiz, e enquanto isso fazia, Jesus me disse: Amada minha, as palavras mais agradáveis e que mais consolam a minha mãe são: O Senhor é contigo. Dominus tecum. Porque não apenas foram pronunciadas pelo arcanjo, sentiu-se comunicar nela todo o ser divino, e por isso se sentiu investida do poder divino, de modo que o seu, diante do poder divino, se perdeu. E minha mãe ficou com o poder divino em suas mãos. Que lindo, né? Ela já tinha Deus, né? Ela já tinha Deus, porque ela sempre viveu na divina vontade, ela sempre possuiu Deus, mas quando o anjo chegou e falou: O Senhor é contigo, no momento da anunciação, ela sentiu poderosamente, né, Deus, porque o verbo foi concebido. Então ela sentiu ali fisicamente no ventre dela, meu Deus, na hora da encarnação. E ela, nesse momento que o anjo falou: O Senhor é contigo. Quando ele falou: O Senhor é contigo, essa palavra que o anjo falou não era uma palavra do anjo, é uma palavra de Deus. Ele veio só ser um mensageiro de uma palavra que saiu da boca de Deus. E a palavra de Deus, ela é criativa, né? Ela cria o que ele está falando. Jesus falou isso no livro do céu, né? Que a palavra de Deus não é vazia, ela cria, ela cria na alma o que aquela palavra está falando. Então, quando o anjo falou: O Senhor é contigo, aí ele foi infundido o ser divino na Nossa Senhora. O ser divino comunicou-se nela todo o ser divino. O Senhor é contigo. E ele realmente foi e habitou nela, né? Que é o que a palavra está falando. O Senhor é contigo. Essa palavra é viva. Essa palavra foi uma mensagem só. O anjo foi só um mensageiro, um portador da palavra. Não foi ele que falou da cabeça dele essa palavra, né? Exatamente. O Deus falou para ele falar. Exatamente o que ele tinha que falar, né? O Senhor é contigo. E nessa palavra já estava. Aconteceu por meio da palavra, né? Que era de Deus. O Verbo se fez carne. Mas só aconteceu isso. Só aconteceu isso. Essa palavra se fez carne. A palavra, tá ouvindo? É a palavra, o verbo, a palavra se fez carne porque ela crê. Porque ela crê. Se a Nossa Senhora não tivesse se a Nossa Senhora não tivesse acolhido a palavra do anjo, se ela não tivesse acreditado, nada não teria acontecido. A encarnação dessa, ela fala: não foi Deus que mandou você. Não é Deus, não é um anjo de Deus, não acredito, não tem como isso acontecer, é impossível, não tem jeito. Se ela não corresponde, né, se ela não crê. É muito interessante que sempre um trecho, todos os trechos do livro do céu, tem uma ligação, assim, né, porque ele falou: tudo está escrito no coração de quem crê, espera e ama. Tudo está escrito no coração de quem crê, espera e ama. Quem é a que mais acreditou, né? Foi a mãe dele. E olha o que aconteceu. Quando o anjo chegou e as palavras do anjo, né? Ela acreditou. Ela acreditou que o anjo era o mensageiro de Deus, que era o portador da palavra de Deus. Ela acreditou. E aconteceu o milagre incrível da encarnação do Verbo. Então, olha o que aconteceu na vida, quando a pessoa crê, né? Quando a pessoa crê, espera e ama. A Nossa Senhora é um exemplo perfeito, né? De quem crê, espera e ama. E de tudo que tá. De acreditar em tudo, tudo, tudo. Ela é o exemplo perfeito. É isso. Muito lindo, né? Que a gente também viva assim, né? Que a gente seja assim, como a Nossa Senhora, tendo a nossa mãe como exemplo. De crer,
de guardar tudo no coração e ter essa luz na mente, como Jesus falou, quando a gente crê, tem uma luz na nossa mente que vai fazer a gente conseguir entender. Muito importante o que Jesus falou, né? Ó, pode-se dizer que tudo está escrito nos corações de quem crê, espera e ama, e para todos os outros nada está escrito. Assim é de você, quem crê um pouco vê as coisas com clareza e encontra a verdade. Quem não, vê as coisas todas confusas. E assim é com o livro do céu. Porque o Monsenhor, ele foi visitar a Luísa e não acreditou, é Deus que opera nessa alma. Não é Deus que opera, não acredito que é Jesus. Não acredito. Ele falou, é certo que não é Jesus que opera nela. E não entendeu nada, não compreendeu nada, viu tudo confuso. A mesma coisa com o livro do céu. Se a pessoa não crê que é Jesus que operou, que são palavras de Jesus, vai ver tudo confuso. Não vai entender nada do livro do céu. Vai até saber, como Jesus falou. Todos os outros. Vai acontecer como aconteceu com o Evangelho. É conhecido por todos. Mas quem compreende o significado das minhas palavras? Então, com o livro do céu pode acontecer a mesma coisa. A pessoa sabe que tem, até lê o livro, mas se não crê, não compreende nada. Só compreende quem crê, ama. Quem crê, quem ama, quem vive. Quem vive, olha o que ele falou. Quem compreende o significado das minhas palavras, quem as conserva em seu próprio coração e faz delas um tesouro para comprar o reino eterno. Quem crê. Então a gente, se ler o livro do céu e não acreditar, não crer, não amar, não viver o que está aqui, vai ficar tudo confuso. Não vai compreender. É muito importante, gente, né? Isso que Jesus está falando. Só entende quem crê. Só compreende as palavras de Jesus quem crê. Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tudo está escrito no coração de quem crê, espera e ama. Esta manhã me sentia toda oprimida, pois tinha vindo Monsenhor a me visitar, porque dizia que não era certo que fosse Jesus Cristo quem operava em mim. E ao vir, o bendito Jesus me disse: minha filha, para compreender bem a um sujeito se necessita crer, porque sem isto tudo é escuridão no intelecto humano, enquanto que o só crê acende na mente uma luz, e por meio dessa luz descobre com clareza a verdade e a falsidade, quando opera a graça e quando a natureza e quando o diabólico. Olha, o evangelho é conhecido por todos, mas quem compreende o significado das minhas palavras, as verdades que ele contém, quem as conserva em seu próprio coração e faz delas um tesouro para comprar o reino eterno, ou seja, quem crê. E todos os outros não só não compreendem nada, mas servem-se delas para zombar e zombar das coisas mais santas. Portanto, se pode-se dizer que tudo está escrito nos corações de quem crê, espera e ama, e para todos os outros nada está escrito para eles. Assim é de você, quem crê um pouco vê as coisas com clareza e encontra a verdade. Quem não vê as coisas todas confusas. Muito triste, né, essa realidade. O Monsenhor deve ser aquele mesmo que já mandou lá tirar a obediência da Luísa, dela, né, de sofrimento lá, e que começou a perseguir, né. E assim, é muito triste, né, porque o Monsenhor foi visitar ela, né, e dizia, né, e ele foi visitar por causa disso mesmo, né, por desconfiança mesmo, né, não é porque queria aproximar e entender, né, mas ao contrário, né, ele já chegou com desconfiança, porque dizia que não era certo que fosse Jesus Cristo quem operava nela. Então, a vida, ele viu, né, as ações do que acontecia com ela e já julgou que não era Jesus, né, que não é possível Jesus agir assim na criatura. Com certeza, assim, com a mente muito fechada, né,
É muito triste, né? Porque são pessoas extremamente, assim, estudiosas, mas isso não quer dizer nada, né? O conhecimento sem amor não quer dizer nada, né? E assim, e ele tinha essa visão, né, totalmente assim errada mesmo, né, de um Jesus muito distante, de Deus muito distante, e que com certeza ele julgou as intimidades de Jesus com a Luísa, né, achou muito estranho, achou que não é possível Jesus assim agir assim com uma pessoa, que Deus não se comporta dessa forma, seria se abaixar muito, seria muita humilhação, porque o ser humano é muito baixo, muito miserável, e sei lá, né, na visão de que Deus é muito assim grandioso, misterioso, e que para conhecer ele, assim, né, a alma tem que estar na altura, na coisa, né, e que na simplicidade dela ali, Jesus não poderia estar, né, na humanidade dela, então é muito triste, porque não é só ele, muitos têm essa cabeça, por isso que quando a gente não consegue falar, se a gente for falar para os padres coisas assim do que a gente vive com Jesus, eles também vão falar, filho, isso aí não é Jesus, não. Filha, você tá. É... Não coloca Jesus, isso não, eu não falo nem padre, né? Já teve situações assim que eu, boba, boba não, né? Naquela alegria de confessar, né? De querer falar ali pro meu marido, né? Nossa, é Jesus, com certeza, nisso, nisso, nisso. Ele menosprezou, né? Ele falou assim, põe Jesus nisso não, Jesus não tá preocupado com o que nós estamos fazendo aqui nessa loja, não. Jesus não tá preocupado com isso que nós estamos comprando, não. Tipo, Jesus não entra nesse assunto, né? Não põe Jesus nisso, não. Tipo assim, como se fosse só a nossa vida ali decidindo, né? Deus não tá ali no supermercado, no que você tá comprando, no que você tá decidindo, te ensinando o que comprar. Deus não entra nisso, né? Então, por exemplo, né? Tem coisa que a gente vive com Deus e não tem como falar, né? Porque se eu chegar assim e falar assim, Bruno, deve falar pro meu marido, não, mas Jesus é incrível demais, não tem como. Ele até escuta, mas ele escuta assim como se a gente fosse meio bobo, sabe? É, gente, Jesus, eu tava precisando de uma calça, Jesus sabia que eu tava precisando, eu não tava encontrando. E ele fez eu ir para a loja certa e achar a calça que eu precisava. Você falar isso? Jesus falou assim: o que que Deus tem a ver com a calça que você está comprando? O que que Deus tem a ver em te ajudar a comprar uma calça e ver que você está precisando de uma calça e prover e te apontar a loja certa, o lugar certo para fazer você encontrar a roupa que você precisava? O que que Jesus está nisso? Né? Uma coisa tão miserável comprar uma calça, né? E nós vemos Jesus em tudo isso, porque nós temos essa vida com Ele, nós conhecemos Ele, né? Mas muita gente não está pronta para isso. Então, às vezes a gente guarda muita coisa no nosso interior porque a pessoa não está pronta. Então, se a gente for para o padre também, no confessionário, em alguma situação, e for falar, eles vão rir de nós, infelizmente. Não deveria, né? Porque por ser pessoas religiosas, ao contrário, deveria ser as que mais, né? As que mais tivessem a mente aberta, né? E as que mais encorajam, assim, deveriam ser as que encorajam, né? Deveria ser as primeiras apoiadoras, né? É Jesus mesmo. E continue ouvindo ele e obedecendo, viu? E fica atenta porque ele tá te falando. Deveria ser essas que dizem isso, né? Mas na verdade elas vão falar: que besteira. Nossa, você tá distorcendo toda a palavra de Deus, filha. Que exagero, que falta de maturidade, não sei o quê. E vão rir, vão falar que você é louca, problemática, vão perguntar se você tá procurando psicólogo, se você já pensou em ir no psicólogo. Infelizmente. É isso que a gente vai deparar com isso, né? Igual a Luísa mandava para os médicos, mandava ver se tinha problema psíquico, né, tadinho, submeteu ela a médico, um monte de coisa, coitada, para avaliar o psicológico dela, por causa da descrença, né, muito grande, entendeu? Então é muito triste. Então nós também passamos por essa realidade, né? E a gente sabe que é difícil, não é fácil. E aí Jesus, né, vai explicar por que Jesus nos aproxima dessas verdades e gosta e se atrai, e começa a participar do grupo e começa a ler o livro do céu e acredita que é Jesus que está falando e por que tem outras que não? Qual que é a diferença de uma para outra, né? Por que que tem uns que acreditam e tem outros que não? Porque tem gente que só de escutar já vai lá e obedece e tem outras que arrumam confusão e não consegue obedecer? Aí Jesus vai falar, né? Que igual a palavra é dada para todos, mas tem uma trava no ser humano, né? E para compreender bem alguém, é preciso crer. Se você já duvida no seu coração, é como se você já fechasse ele para escutar. Você não vai ouvir nada. Você não está disposto a entender. Você já colocou um bloqueio. Você já disse, isso não deve ser católico. Ah, não, essas palavras meio esquisitas aí. Ah, não, isso não deve ser católico. Isso não deve ser... A pessoa nem chega perto de medo. Não deve ser católico, não. Isso aí não. Não, tô com medo, as mulheres leigas ali falando, não tô vendo o padre. Ah, não vou nem chegar perto.
né? Porque com certeza não é coisa católica, não é coisa confiável. Assim, a pessoa já julga por uma palavra, já julga por uma coisa que ela não entendeu. Se ela aproximasse com o coração aberto, ela entenderia, mesmo que ela não tivesse aquele conhecimento, aquilo tocaria o coração dela, né, pela ação do Espírito Santo. Mas, como ela já não tem, ela já tem uma trava, ela fica mais confusa ainda, porque a intenção com que ela aproxima já é errada. O Monsenhor não foi com a intenção pura, né? Com a intenção pura, assim, sabe? Não, eu quero entender melhor, né? Não, ele já foi julgando. Eu acredito que não seja Jesus. Ele foi mais para investigar. É igual pessoas que aproximam da gente do grupo, sei lá, pode aproximar dos vídeos, o que deve ter esses, né? Elas chegam para investigar, para vigiar, para procurar algum termo. Ai, olha como que elas falam em nome do Pai que me criou, do Filho, que não sei o quê. Nossa, tem coisa errada aí, teologicamente. Sei lá, sabe? Sei lá, procura coisa nada a ver para encrencar. Porque elas já não estão dispostas a acreditar. Elas estão te ouvindo, mas o coração delas é para procurar uma coisa errada. Então, quando a pessoa já aproxima com essa intenção, não vai dar certo. Entendeu? Então, porque sem isto, sem a fé, se você já julga sem conhecer, você já está no escuro. Você já está com o coração fechado, né? Então, a sua mente não vai compreender nada mesmo. Aí, só por não entender, você já vai falar que é mentira. Só porque você não entendeu, né? Aí o defeito está em Deus, o defeito está ali na obra, né? Não é você, não, que é muito humano, que é muito racionalista, não. É Deus, o defeito está na obra, né? Então, você já vai julgar. Mas tudo é escuridão sua mesmo, né? Agora, a pessoa que chega com humildade, ela fala assim, olha, eu não sei, mas me ajuda, Jesus. É diferente, sabe? A pessoa chega assim, eu não vou julgar, não, que eu não sei de nada, eu tô aprendendo. Deixa eu entender, deixa eu ouvir, entender bem, né? Então, a pessoa tem humildade, né? Enquanto que só o crer, só a pessoa fala assim, não, Jesus está falando, peraí, livro do céu, são palavras de Jesus, meu Deus, que coisa maravilhosa, deixa eu ir lá ouvir. Isso já acende uma luz na mente, porque ela já tem uma disposição para a luz entrar. Então ela vai ficar encantada. Mesmo que ela não entenda tudo o que está sendo falado ali, mas ela vai querer entender mais, ela vai querer aproximar para entender. Ela vai ficar até um pouco assim triste. Isso aí eu quero entender melhor. Meu Deus, parece ser muito grande, é muito bonito, é muito maravilhoso. Ela vai ter uma disposição. E Deus vai dar uma paz muito grande, a segurança para ela, que ela vai encontrar a verdade muito clara, né? E não vai ser difícil ela acreditar, ela ver que é Jesus mesmo, entendeu? Porque ela não precisa complicar tudo. Agora, a pessoa que é muito mesquinha, que é muito escrupulosa, ela fica muito presa em termos, ela fica muito presa em detalhes bobos, ela fica muito presa em coisas, um medo de heresia tão grande, que essa daí, né, não consegue ver as coisas porque não tem simplicidade, não é pequena, não se abaixa, né? Mas a pessoa que é pequena, claramente ela vai ver. Ela vai ver que é Jesus, ela vai ver os sinais, ela vai ver os frutos facilmente, porque Deus não vai deixar a pessoa se enganar nunca, 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 nunca. Né? Porque aquela pessoa já tem essa abertura, né? Quando opera a graça e quando é a natureza e quando é diabólico, ela vai entender. A pessoa que não está disposta a entender, a mente está fechada, porque ela já julgou. Então Deus, para proteger também a obra dele, né? Para a pessoa até também não pecar contra o Espírito Santo, ele deixa a mente dela fechada, porque ela já não tem uma disposição, então ele deixa ela cega mesmo, então ela sai fora. É meio que uma proteção também. Então, olha, o Evangelho é conhecido por todos, mas quem compreende o significado que ele contém? Quem as conserva em seu próprio coração. E conservar no próprio coração não é só ouvir, é meditar, é meditação. Quem vai ficar pensando no que Jesus falou, né? Que vai meditar. E faz delas um tesouro, né? Para comprar o reino eterno, ou seja, quem crê. Então, você vê que são palavras dignas de fé. Meu Deus, eu tenho que viver isso. Meu Deus, isso é importante. Isso que está falando é muito sério. É Jesus que está falando isso. Só pode ser Jesus. Porque ninguém mais poderia falar coisas assim tão grandiosas, né? Você vê que os que acreditou em Jesus e seguiu isso foi o mais simples, né? Não era muito estudioso, era pescador, né? As pessoas que andou com Jesus eram as mais pobres e consideradas ignorantes. Os doutos, os fariseus ficaram para trás. Eles não foram capazes de enxergar, porque eles já tinham, porque eles eram assim, criticava, julgava, achava que eles eram os detentores da verdade, eles não eram pequenos. Eles confiavam nos seus intelectos, naquilo que eles julgavam que é mais. Quantos não fazem isso com a palavra de Deus, com o livro do céu, né?
essas verdades são dignas de fé, essas verdades não são importantes, né? O que elas acham intelectualmente mais bonito saber é o que elas abrem para aquilo ali. E mesmo assim, elas ficam muito no conhecimento e pouco na prática, porque, né, não sabe, né? Como pôr em prática mesmo, estão cegas, né? Então elas ficam muito na teoria também, intelecto, e elas acham que isso já é muito, né? E as pessoas simples, né? Então, quem as conserva em seu próprio coração e faz delas um tesouro mesmo, porque você vê que é importante seguir, é importante viver aquilo, praticar aquilo, que é importante viver aquilo. É Jesus quem está falando, é precioso o que está sendo falado, né? Então, esses vão facilmente perceber que é de Deus se eles têm essa abertura, né? E também o canal, né? O instrumento que Deus usa, né? Quando alguém fala ali, facilmente aquele que é pequeno, aquele que crê, facilmente vai perceber que é Jesus que está falando através do outro. Ele vai ver, só pode ser Jesus, tem razão. Isso tudo que está falando é o que eu estou vivendo mesmo, tem razão. Vai pôr em prática ali e vai perceber, nossa, é Jesus mesmo, né? Eu obedeci o que foi falado e deu tudo certo, né? E facilmente ela vai descobrir que aquilo vem de Deus, facilmente vai perceber que aquilo é verdadeiro, ela vai poder olhar para o próprio coração e avaliar e falar assim, tem razão, eu sou essa pessoa mesmo, tem razão o que Jesus está falando, é Jesus que está na boca dessa pessoa mesmo. Ela não tem intenção humana, para me achar que é humano, porque facilmente vai perceber a intenção. Porque se ela tivesse intenção humana, aí ela não ia querer me falar isso, ela ia querer puxar saco. Aí ia querer, ia ficar com medo de me perder, então não falaria isso. Facilmente ela vai conseguir identificar os sinais do que é Deus, porque o demônio traz perturbação, o demônio é bajulador, o demônio é quem fala coisas assim, que faz a gente ficar com o nosso ego lá nas alturas. Jesus quebra esse ego, Jesus causa até uma dor. Quando é Jesus, causa até uma certa dor, porque ele desmorona mesmo esse castelinho do eu, né? E tal, e não fica passando a mão na cabeça. É a verdade pura mesmo, como ele quer, né? E dá uma paz também muito grande, que a gente sabe, né? Que põe em prática ali a paz que isso vai gerar, né? O demônio traz perturbação, medo, desespero, falta de confiança, tanta coisa. Facilmente ela vai conseguir identificar esses sinais e conseguir, e não vai se enganar. E vai saber onde está a verdade. Mas ela tem que ser pequena, ela tem que ser simples. E quando a pessoa não é pequena, não é simples, ele pode largar grandes tesouros chamando de demônio. Grandes coisas e julgando. E jogando fora coisas preciosíssimas, né? Porque ela julgou que aquilo ali não é um tesouro. Aí que é o problema. A pessoa que crê, ela espera, ela vive pelo que Deus diz. Não é ela que julga, entendeu? E ela não é ela. Ela ouve, ela presta atenção, ela recebe. Ela recebe. A pessoa que é muito cheia de si, ela já diz antes o que é, aquilo não é. Ela já avalia antes. Ela confia muito em seu próprio entendimento. Essa é cega, né? A pequena não, vem como alguém vazio, vem como alguém que não sabe de nada, vem alguém que quer aprender, vem alguém que quer observar e entender, e não como alguém que já fala antes de Deus, né? Então é muito sério. As palavras que mais confortam a doce Simões são Dominus teco, Dominus teco, o Senhor é contigo. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio a rainha mãe com o menino nos braços e deu-no, dizendo-me que eu tivesse cortejado com atos contínuos de amor. Por isso, quanto eu pude, eu fiz. E enquanto isso fazia, Jesus me disse: Amada minha, as palavras mais agradáveis e que mais consolam a minha mãe são: O Senhor é contigo. Porque não apenas foram pronunciadas pelo arcanjo, sentiu comunicar-se nela todo o ser divino, e por isso se sentiu investido do poder divino, de modo que o seu, diante do poder divino, se perdeu, e minha mãe ficou com o poder divino em suas mãos. Então, que lindo saber disso, né? Muito bonito, né? Ter essas informações, né? E do porquê que se agradou tanto Nossa Senhora dessas palavras, né? Não são simplesmente palavras, a palavra de Deus é criativa, né? E quando ele disse: O Senhor é contigo, quando o anjo, né, veio anunciar a Nossa Senhora, é o momento da encarnação do verbo, né? Então, ela não é só possuidora de Deus pela palavra, pela fé. Ela é possuidora fisicamente, né? Ela recebeu Jesus no ventre dela de forma também natural, né? Então, ela foi mãe de Jesus. Mãe pelas palavras, guardando a palavra. Mãe pela parte espiritual e mãe fisicamente, né? Então, ela é toda cheia de Deus. Toda cheia de Deus. É muito incrível esse mistério, né?
O Senhor é contigo, né? Muito bonita essa palavra, mas não é só uma palavra simples, né? O Senhor é contigo, é vida, é diferente, né? Então, só comunicando a palavra, né? É algo que está sendo infundido nela, né? É algo que é infundido em nós, né? A palavra de Deus não é só algo que se comunica e que você fica sabendo, é algo que cria dentro de nós. Não foram palavras ditas por dizer, mas falam muito, né? Tem um significado muito grande. Aí fala que quando foi pronunciado pelo anjo, sentiu-se comunicar nela todo o ser divino, então toda cheia de Deus, né? E por isso se sentiu investida do poder divino, de modo que o seu diante do poder divino se perdeu. Então o Senhor é todo contigo, o Senhor tomou por completo. O Senhor está em ti, o Senhor é todo seu, né? Então, assim, é totalmente cheia de Deus, invadida de Deus, né? Coberta de Deus. Então, totalmente cheia, ela é cheia da graça. Ela é cheia de Deus por completo, né? Toda tomada pelo ser divino. É muito grande isso. De modo que se perde a própria natureza humana, né? Tinha essa realidade de ser criatura, mas ela ficou toda absorvida em Deus. Deus tomou posse de tudo que ela é, né? Em tudo, na inteligência dela, na falar dela, na memória, na vontade, no coração, no físico, toda tomada de Deus. E tendo poder divino em suas mãos, né? Toda cheia de Deus, então toda a ação dela é manifestação do poder de Deus, é Deus agindo através dela, em tudo que ela é, entendeu? Espiritualmente e humanamente, né? É muito grande, é muito bonito, né? Ela ser toda cheia não só de Deus por meio da palavra, por meio do espiritual ali, da vida na divina vontade, mas fisicamente também, tendo o próprio Deus dentro do seu ventre, assumindo a carne humana, e é o próprio Deus dentro de si. É coisa muito maravilhosa. Então é muito grande, gente, muito lindo o mistério, né? Então são palavras que muito agrada a ela. Por que que agrada a ela? Porque fala do que Deus fez, né? Porque fala do que Deus fez na vida dela, os mistérios, né? De Deus nela. Então é muito grande. É muito lindo, né? Dessa ação, comunica essa ação divina nela, né? Então é muito grande, porque quando você está homenageando ela, você está homenageando Deus, né? Você está dizendo, o Senhor é contigo. Você está glorificando a Deus, a ação divina nela. Você está confirmando a ação divina nela. Você está dizendo, é Deus que habita em você. Você é toda cheia de Deus. Você é toda cheia da graça, né? Então você está mais ainda confirmando o quanto que era Deus nela. Reconhecendo o quanto que é Deus nela, né? Então a melhor homenagem que você pode fazer nela, a ela é homenagear a presença de Deus, né? Tudo que Deus fez, as maravilhas que Deus fez, reconhecer que Deus é com ela, né? Que ela é toda possuidora e por meio dela também nós recebemos também, né? Porque nós fomos confiados também a ela. Ela concebeu cada um de nós e nós estamos nela também. Todo esse mistério foi depositado nela e juntamente a nossa vida, né? É muito grande. Tá? Tudo por meio dela também. É muito incrível. Amém?